Graça e paz a todos. Quero agradecer, a todos que estão aí, que pararam, para ouvir a palavra de Deus. Que você seja alimentado nessa noite, assim como eu fui durante a semana, lendo a palavra de Deus, estudando para estar aqui e fui alimentado, assim também que você seja alimentado em nome de Jesus. E hoje nós nos propomos a falar sobre relacionamento. Quão difícil é relacionar-se com o semelhante, Nós somos pessoas diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, e de repente estamos numa mesma igreja, cultuando ao Senhor, e precisamos ali nos unir, compartilhar, conversar, precisamos estar em comunhão, como a Bíblia nos ensina. Isso não é fácil. E aí também entra os relacionamentos, entre casal, entre família, pessoas que vieram ali de criações diferentes, estão ali dentro da mesma casa e tendo que conviver, ter intimidade, e ali também não é fácil o relacionamento. Por isso a palavra de hoje é a obra do Espírito Santo nos relacionamentos. E nós vamos entender que quando o Espírito Santo está presente em qualquer relacionamento, o relacionamento é diferente. Quando o Espírito Santo entra num relacionamento, o relacionamento muda, transforma. Agora, quando a gente apaga o Espírito Santo, quando a gente coloca o Espírito Santo de lado, quando a gente entristece o Espírito Santo, os nossos relacionamentos tendem a fracassar, tendem a dar errado. Por isso, a palavra de hoje é um incentivo para que você preze pelo teu relacionamento, mas que preze muito mais pela presença do Espírito Santo de Deus na tua casa, na tua igreja, diante de todos os relacionamentos que você precisa ter, amigos, que o Espírito Santo esteja presente, fazendo a obra em nome de Jesus. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Capítulo 4. Hoje a gente vai deixar o texto bíblico falar mais do que o pregador. Amém? Então, vamos ler um pouco mais hoje da palavra de Deus. Aqui o livro de Efésios, ele fala sobre relacionamentos. Capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai falar do relacionamento individual de cada um com Deus. Aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Ele fez pela igreja, que Ele redimou a igreja. E aqui no capítulo 4, versículo 25 até o 32, ele vai falar do relacionamento entre irmãos em Cristo Jesus. Depois no capítulo 5, versículo 22 até o 31, ele vai falar do relacionamento entre marido e mulher. E depois no capítulo 6, versículo 1 ao 4, ele vai falar sobre o relacionamento de pais com filhos, e logo em seguida de patrão para empregado, de servo para senhor, como queira chamar. Então, é um livro que trata de relacionamentos. É um livro que trata de que a gente possa ter um relacionamento saudável, que a gente possa ter um relacionamento espiritual com Deus e que possamos ter um relacionamento de amor entre os irmãos. Versículo 25, o capítulo 4, versículo 25, ele vai falar do relacionamento entre irmãos em Cristo. Ele diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade,
ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, notamos aqui que o relacionamento cristão, se ele for genuinamente cristão e tiver essas qualidades aqui, como seria bom. É como o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E assim, dessa forma, deve ser o proceder dos irmãos em Cristo Jesus, um para com o outro, deixando a mentira, deixando a calúnia. E ireis, mas não pequeis, não dando lugar ao diabo. Eu disse outro dia para os irmãos lá da igreja que o inimigo ele vem para semear a discórdia, o inimigo ele vem para semear a calúnia, o inimigo ele vem para semear a falta de união, a desunião. Mas nós estamos aqui para tirar, arrancar o mal pela raiz. Nós estamos aqui para, em nome de Jesus, desfazer a obra dele. Nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para alimentar a obra do diabo. Nós fomos chamados para alimentar a obra do Espírito Santo. Por isso ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. O relacionamento entre irmãos em Cristo depende do Espírito Santo, da obra redentora do Espírito Santo. Que nós possamos olhar para Efésios como um todo, não desconectar as coisas, porque se a gente desconectar as coisas, nós vamos entender que isso aqui é um conjunto de regras, e um conjunto de regras, às vezes a gente consegue seguir, às vezes não, às vezes a gente consegue fazer, às vezes não. Isso aqui não é um conjunto de regras. Isso aqui é o trabalhar, é a obra do Espírito Santo na nossa vida. E a cada dia ele vai nos moldando até que a gente chegue nesse nível. Até que a gente chegue a um nível de relacionamento tratando ao outro dessa maneira. No capítulo 5, versículo 22 ao 31, ele vai tratar ali sobre o relacionamento de marido e mulher. Ele diz, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e entregou-se para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga
ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém já ama o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Veja como a palavra de Deus, ela coloca o relacionamento. Homem e mulher têm funções diferentes no casamento. Homem e mulher são unidos, ajudando, cooperando, a mulher ali em sujeição ao marido, a mulher ali entendendo o marido, a mulher ali como ajudadora do lado do seu marido, e o marido como cabeça da sua casa, amando, cuidando, zelando da sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e ama a igreja, e Cristo zela pela igreja, e Cristo no dia da redenção vai apresentar a sua igreja santa, inculpável, limpa. Assim também o marido deve ser no seu lar. Ele deve buscar apresentar a sua esposa como Cristo vai apresentar a igreja a Deus. Ele deve buscar, quando chegar o dia do juízo, ele apresentar a sua esposa santa, inculpável. Porque o marido, como cabeça do seu lar, ele é o sacerdote da sua família. O marido tem essa função de ser o sacerdote do seu lar, de buscar na sua casa, colocar na sua casa uma igreja na sua casa. Não que a gente vai passar a fazer culto lá na sua casa, não. Mas que a sua casa vai ser uma igreja no momento que tiver oração, que tiver leitura da palavra, que tiver a busca. A mulher sábia edificando a sua casa e o marido cumprindo suas obrigações, suas funções, e ali unidos, buscando sanar os defeitos, as dificuldades, buscando melhorar para que ambos cheguem a Deus, se apresentem diante de Deus, porque a nossa família é um bem que o Senhor deixou para que nós possamos cuidar, zelar. E o relacionamento da família também depende do nosso relacionamento com Deus. Veja que a palavra, ela sempre coloca como ao Senhor, assim como Cristo, como também Cristo, sempre relacionando a família com o Senhor, com Cristo. A nossa família, ela só vai ter estabilidade, ela só vai ser edificada se ela tiver o Senhor no seio da família. Cultive o Senhor no seio da família. E no capítulo 6, versículo 1 ao 3, ele fala do relacionamento dos pais e filhos. Ele diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui nós vemos um equilíbrio. O equilíbrio está na ordem. Não há equilíbrio, não há harmonia sem ordem. Para haver equilíbrio e harmonia tem que haver ordem. O pai, a mãe, os pais, eles são líderes no seu lar. Hoje a gente vê filho querendo mandar no pai, filho querendo mandar na mãe. Tem que haver ordem. Ele coloca muito bem aqui a ordem. Mas a ordem, se sobressair de uma forma pejorativa, como ele diz aqui também, pais, não irritem vossos filhos.
mas crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como é que a gente deve criar os nossos filhos? De acordo com a instrução, de acordo com o conselho do Senhor. Está aqui a instrução e o conselho do Senhor. Tudo que você quiser saber para guiar bem a tua casa, para guiar bem a tua família, para guiar bem a tua igreja, para que você possa conviver entre irmãos, está aqui na palavra do Senhor. E geralmente eu vejo pregadores, eu acredito que não seja por mal, mas é por uma questão de cultura que vem passando de geração em geração. E muitas vezes eu vejo pregadores que deslocam esses textos que eu acabei de ler do livro de Efésios, como se esses textos fossem um texto extra ao livro de Efésios, e como se fossem regras, como se fosse aqui uma ordem apenas que o apóstolo Paulo está passando para os cristãos. Mas não é isso. Antes, a gente tem que entender, para que a gente possa chegar aqui e entender esses textos que você vai poder na sua casa ler mais profundamente, refletir. Mas para que a gente possa chegar em Efésios 4, Efésios 5, Efésios 6, a gente tem que passar por Efésios 1 e saber para quem o apóstolo Paulo estava falando essas palavras. O apóstolo Paulo estava falando essas palavras para pessoas que ouviram, para pessoas que creram e para pessoas que foram salvas, foram seladas pelo Espírito Santo para o dia da redenção. O capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ele não estava falando para pessoas incrédulas, ele não estava falando para o mundo. Não adianta você pegar essas palavras de Efésios 4, 5 e 6 e trazer essas palavras para alguém que não conhece a Cristo, para alguém que não se rendeu a Cristo, para alguém que não tem Jesus no seu coração, ou mesmo para alguém que se diz cristão, mas está longe de Cristo. Essa pessoa nunca vai conseguir fazer o que está dito em Efésios 4, 5 e 6. Porque Efésios 4, 5 e 6 é para uma pessoa cristã. É para uma pessoa que antes estava morta em delitos e pecados, mas agora Jesus vivificou ela, Jesus transformou a vida dela, e ela é um novo homem, uma nova mulher. E cheia do Espírito Santo, consegue fazer diferente, consegue pensar diferente, consegue ser diferente desse mundo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, eles estavam mortos, agora não estão mais. O apóstolo Paulo estava falando para pessoas que morreram para o mundo e agora estão vivendo para Cristo. Pessoas que foram salvas pela graça do Senhor. Elas não fizeram nada para que alcançasse a salvação, a vida eterna, porque Cristo já fez por elas, Cristo morreu por elas. Elas não foram salvas pelo mérito próprio delas, porque não tem como eu e como você ser salvo pelo nosso próprio mérito. Nós, com o nosso esforço, nós, com a nossa dedicação, a maior dedicação que eu e você puder fazer, nunca
podemos alcançar a salvação. A salvação é uma obra de Deus. Deus, ele faz isso por nós. Capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ele está dizendo aqui que fomos salvos pela graça, e fomos salvos e criados em Cristo por Deus, e criados em Cristo para realizar essas boas obras. Essas boas obras que nós lemos agora lá no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. Essas boas obras só fáceis de realizar porque Ele fez de nós uma nova criatura. Como está escrito lá em Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E como Deus nos salvou, o que acontece agora na nossa vida após a salvação? O próprio livro de Efésios diz, no versículo 22 desse capítulo que estamos lendo, capítulo 2, ele diz assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Meus irmãos, nós estamos sendo edificados pelo Espírito Santo. Não pense que alguém, porque está em Cristo, vai ser perfeito. Lá no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, ele vai fazer aquilo tudinho com perfeição. Porque ainda não alcançamos a perfeição. Se a gente tivesse perfeito, a gente não estava aqui. Mas porque somos imperfeitos, porque nós erramos, é que precisamos da obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo está fazendo essa obra. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia de Cristo. Precisamos do Espírito Santo a cada dia, porque é Ele que faz essa obra. Estamos sendo edificados. A palavra edificados poderia ser trocada aqui por construídos. Estamos sendo construídos a cada dia. Uns ainda estão lá no alicerce, outros já estão subindo as paredes, outros já estão no reboco. E quem dera eu que alguns de nós já estivesse já colocando o telhado. Mas uma coisa é certa, seja em qual nível você está na construção espiritual a qual o Espírito Santo está fazendo na tua vida, colabore com o Espírito Santo para que você, em nome de Jesus, seja edificado a cada dia, seja transformado a cada dia. O Espírito Santo é que nos une. O Espírito Santo é que faz essa obra, nos unindo, trazendo a unidade para o corpo de Cristo. Mas é preciso que a gente se esforce para conservar essa unidade. O Espírito Santo nos uniu. Vamos nos esforçar para conservar essa unidade. Como é que o Senhor prova isso, pastor? Capítulo 4, versículo 3. Diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Se esforcem para conservar a unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é a igreja. Se esforce para continuar unido. Não deixe o diabo desunir. Não deixe o diabo plantar discórdia. O Espírito Santo uniu você no seu casamento. Uniu você a seu marido. Uniu você a sua esposa. Se esforce para continuar, em nome de Jesus, com o vínculo da paz. Se esforce para conservar a unidade entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa, entre você e o seu filho e sua filha. O Espírito Santo nos une, mas é preciso que nós nos esforcemos
para preservar, para continuar unidos. Porque o diabo ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar, não é tempo de satisfazer a carne. E aí você pode me perguntar, pastor, como é que eu vou conseguir me esforçar e conservar a unidade? Como é que eu vou conservar a unidade, pastor? A Bíblia é clara. O texto bíblico de Efésios, o apóstolo Paulo deixa claro. Rapidamente, eu vou dizer para você como conservar a unidade. Versículo 15. Seguindo a verdade em amor. Do capítulo 4, versículo 15. Antes de a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Siga a verdade em amor. Despindo-se do velho homem, versículo 22 e 24 do capítulo 4, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Como é, pastor, que eu posso conservar a unidade? Não dando lugar ao diabo, versículo 27. Como é que eu posso conservar a unidade? Sendo imitadores de Deus. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E agora no capítulo 5, versículo 1, ele diz: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu posso conservar a unidade? Me enchendo do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Assim eu consigo conservar a unidade, me enchendo do Espírito Santo e sujeitando-vos uns aos outros. Capítulo 5, versículo 21. Eu devo me sujeitar a você e você a mim. O que é sujeitar-se um ao outro? É ouvir, é reconhecer quando eu estou errado, é pensar nas minhas atitudes, é pensar, é refletir. Se eu estou machucando o outro, por que não parar? Se algo fere o outro, por que não parar? Sujeitem-se uns aos outros. Por fim, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, ele conclui a carta de uma forma em que a gente não consegue olhar para isso aqui e fazer como muitos fazem, desconectar. Nós, olhando para isso aqui que a gente vai ler, a gente vai entender exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer. E a gente conclui com esse conselho do apóstolo Paulo. Com esses conselhos do apóstolo Paulo. Versículo 10, capítulo 6, versículo 10, ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Você só vai conseguir ter um bom relacionamento com seus irmãos em Cristo. Você só vai conseguir ter um bom relacionamento com seu marido, com seus filhos, se você tiver um bom relacionamento com Deus. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Eu quero dar um conselho para as esposas que estão me assistindo. Quando o seu marido quiser buscar a Deus, quando o seu marido quiser orar, quando o seu marido quiser ler a Bíblia, incentive ele. Porque quanto mais ele estiver perto do Senhor, mais ele vai estar unido com você, mais ele vai ser fiel a você. Da mesma forma também, os maridos,
Quando a sua esposa quiser orar, incentive. Quando a sua esposa quiser buscar a palavra, incentive. Quiser debater sobre Bíblia, debata com ela, converse com ela, leia um livro com ela, leia a Bíblia com ela. Porque quanto mais a sua esposa estiver unida com Cristo, estiver forte em Cristo, mais ela vai estar unida com você. Vai ser fiel, ela vai ser digna. Quanto mais o casal, quanto mais a família, quanto mais a igreja estiver unida com Cristo, mais nós vamos ser unidos conosco. E o versículo 12, ele diz, e é um versículo muito conhecido, e ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Na minha versão, que é a versão mais atual, ele diz assim: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E com isso o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a tua luta não é contra a tua mulher, a tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra o teu filho, a tua luta não é contra o irmão da tua igreja, a tua luta não é contra carne nem sangue, a tua luta não é contra os seres humanos que te rodeiam, a tua luta é contra o diabo. Não deixa o diabo semear discórdia, não deixa o diabo semear falta de amor, não deixa o diabo semear frieza nos corações, não deixa o diabo semear falta de fé. A tua luta não é contra os seres humanos, a tua luta não é contra a tua família, a tua luta é contra o inimigo das nossas almas, o diabo. Por isso, você vai ver que o apóstolo Paulo conclui falando das armaduras de Deus. E depois que ele fala das armaduras de Deus, no versículo 18, 19 e no 20, que é a finalização do livro, ele repete 3 vezes a palavra orem. Orem por todos os santos, orem para que o evangelho seja conhecido e orem por mim. E vamos fechar essa palavra com a oração. Estejam certos que só a oração vencerá. Só o crente com os joelhos dobrados é que vai vencer. Não existe guerra na tua casa que não possa ser vencida com a oração. Não existe guerra na tua família, na tua igreja, que não possa ser vencida com a oração. Não existe batalha espiritual que você venha vivendo, que você venha sofrendo, que não se possa ser vencida com a oração. Por isso o apóstolo Paulo diz: orem. E eu posso dizer 3 vezes também: orem. Orem por todos os santos. Orem por todos os irmãos da igreja. Orem por todos. Orem também para que o evangelho seja lastrado, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E finalmente orem pelos ministros. O apóstolo Paulo pediu por ele, eu peço por mim, ore pelos ministros da igreja, ore por aqueles que pregam, por aqueles que fazem a obra. Ore, não cesse de orar, não pare de orar. Em nome de Jesus. Vamos orar, encerrar a palavra de hoje, encerrar com essa oração. Em nome de Jesus. Eu espero que o Senhor tenha edificado mais e mais a sua vida através desse livro. E que você possa em casa pegar o livro de Efésios e ler. Porque hoje você vai com outra visão pegar do capítulo 1 ao capítulo 6 e ler o livro de Efésios com outra mentalidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti para que essa mensagem, para que essa palavra que foi ministrada hoje não se perca, Senhor, assim como aquela semente que foi lançada à beira do caminho. Ou então, que ela não fique, Senhor, abafada como aquela que caiu entre os espinhos. Ou que ela não tenha, Senhor, vida, não floresça como aquela que caiu entre as pedras, que não criou raiz. Mas eu te peço, Senhor, que essa palavra de hoje caia nos corações e crie raiz. Que possa cair em boas terras, Senhor,
e que possa germinar a 100 por 1 em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra possa não somente fazer a gente pensar, mas que possa fazer a gente mudar, que possa transformar nossas vidas a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a cada um que ouviu essa mensagem, a cada um de nós, inclusive a mim, Senhor, para que eu também permita a cada dia que o Espírito Santo venha edificar a minha vida, para que o Espírito Santo venha moldar a minha vida, porque ainda tenho muito para mudar, ainda tenho muito para ser transformado, Senhor. E eu admito, eu preciso de Ti a cada dia, Espírito Santo. Vem a mim, Espírito Santo, continua me enchendo com a Tua glória, com o Teu poder. Espírito Santo, eu não quero me embriagar com vinho, mas eu quero estar cheio de Ti, para que eu possa, em nome de Jesus, ser transformado à imagem e semelhança do nosso Deus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, abençoa, eu te peço, abençoa cada vida que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém.